Eu quero te convidar para que você esteja abrindo comigo lá em Mateus, no capítulo 5. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vou ler a partir do verso 13. Glória a Deus. Mateus 5, verso 13 fala assim: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Está aí uma passagem muito conhecida. Eu vou me ater simplesmente à parte do sal aqui, porque não vai dar tempo da gente falar a respeito de luz. Mas com certeza você já deve ter ouvido muito a respeito disso, então eu não quero chover no molhado aqui. Eu quero falar a respeito de coisas que talvez você nunca tenha parado para pensar. A palavra de Deus diz que você é o sal da terra. A luz do mundo a gente deixa para uma próxima oportunidade. Mas é interessante você pensar a respeito das parábolas, da maneira como Jesus ilustrava as coisas, para que qualquer pessoa conseguisse entender. Você percebe que ele se utilizava de coisas que eram comuns a todos. Se ele estava falando com pessoas do campo, então ele falava a respeito do cultivo da terra, ele falava do trigo, do joio, ele falava a respeito na questão do pastoreio, da ovelha perdida, das coisas que se perdem dentro de casa. E nós estamos nesse exato momento aqui no Sermão do Monte. Jesus, de repente, ele vê aquela multidão de pessoas e ele se assenta ali e começa a explicar para aquelas pessoas o que é ser um cristão de verdade, em outras palavras. E é interessante você pensar a respeito do objeto utilizado aqui por Jesus como exemplo de como nós devemos ser, porque o sal, ele é um elemento que todo mundo conhece, um pouco diferenciado do que naquela época, mas o sal continua sendo sal, desde aquela época até hoje. A única coisa que não é muito validado para nós hoje é que essa questão de perder o sabor. Nosso sal hoje já não perde mais o sabor, Mas o sal que eles usavam tinha essa possibilidade de perder o poder de salgar. Mas é interessante você parar e pensar que toda comida, quando ela é preparada, a pessoa ela fala, nossa, que comida deliciosa, A pessoa se atém aos detalhes, nossa, que prato bonito, que comida saborosa, fala de todos os elementos. Nossa, o que você colocou que deu esse sabor diferente, A Cidinha faz os pratos elaborados dela lá, e as pessoas falam, nossa, que cozinheira é essa, E só que é uma coisa interessante que você nunca vai ver ninguém elogiando o sal que foi colocado. Você não vai ver ninguém falando, nossa, qual que é a marca desse sal que você está usando aí? É cisne? E o sal, ele é tão banal, se parar para pensar, que dos alimentos, dos ingredientes que você utiliza, ele é o mais barato de todos. Então o sal, ele acaba aqui passando batido. As pessoas elas vão elogiar o prato, o cheiro do prato, a decoração do prato, mas elas não vão falar que o sal ficou um sal bem salgado ou mal salgado ou no ponto. Ninguém vai falar a respeito do sal. Exatamente. Só que por um outro lado, se acontece a falta do sal, aí a pessoa reclama. Quando tem, ninguém elogia. Mas se ele falta, todo mundo percebe. Então é interessante a comparação que Jesus ele fala, porque por um lado nós entendemos que esse é um elemento extremamente necessário. Ele não é só importante, ele é necessário na comida. Só que por um outro lado, ele é humildemente valioso, porque ninguém vai perceber que ele está ali, até que ele falte. E é interessante que você, voltando aqui para a parábola de Jesus ele está falando a nosso respeito. Ele está falando que a nossa participação na vida, na história, aonde nós estivermos, ela deve ser uma participação igual a do sal. De tal forma que, enquanto você está, você influencia de uma tal forma que as coisas elas funcionam, apesar de que ninguém percebe que é por sua culpa, que é por sua causa. Só que por um outro lado, a sua falta ela é percebida.
Porque as pessoas, elas falam assim, nossa, mas se o fulano estivesse aqui, ele fazia isso dar certo. Se o fulano estivesse aqui, acontecia, né? Ele fazia acontecer. Só que quando você está lá, ninguém fica, parabéns, nossa, você é tão incrível, que bom que você está aqui. Não, normalmente você não é nem percebido nos meios onde você está. Só que o que Jesus ele nos convida não é para que a gente venha receber louréis e medalhas por onde a gente passa. É muito pelo contrário, é para que a gente seja exatamente sorrateiro dessa forma. De uma forma que não chame a atenção. Que a gente seja humildemente valioso. Só que extremamente necessário. É interessante de você pensar que o nosso ser deve mudar as coisas em termos de qualidade e não de quantidade. Né? Quando Jesus ele manda que nós sejamos o sal, ele não está pensando a respeito de volume. Né? Que você vai vir aqui e vai aumentar a quantidade de pessoas que tem nessa igreja. Em outras palavras, ele não está tão interessado assim com a quantidade. Ele não está interessado com o volume das pessoas, ele está interessado na qualidade dessas pessoas. Talvez não seja tantos, né, mas talvez a gente faça valer as palavras da finada Rainha Elizabeth, que ela falava, vale mais um crente de joelhos do que toda uma tropa do exército britânico. O que Jesus está colocando em pauta aqui não é a respeito de quantos, da participação do geral, é a respeito de uma qualidade em específica de um só. Ele nos chama a atenção a respeito de algo que, depois da religião, muito a gente deixou de lado. Porque hoje a gente pensa tanto com relação à igreja, a gente pensa tanto com relação à comunidade evangélica, que muitas das vezes a gente se esconde no meio dessa grande massa e a gente meio que anula as nossas obrigações e responsabilidades como cristãos. E Jesus ele nos convida para que esse termo de qualidade que nós temos, ele venha mudar as coisas. Né? O Viktor Frankl, ele fala que, para quem não sabe, o Viktor Frankl ele passou pela época do nazismo, num campo de concentração em Auschwitz. Perdeu toda a sua família, perdeu toda a sua casa. E a única coisa pela qual ele lutava diariamente era para que a sua mente ficasse no lugar, para que ele não se perdesse ali dentro também, porque ele já não tinha mais nada para perder. E uma das coisas que depois ele conseguiu sair do campo de concentração, fundou uma ciência psicológica, escreveu vários livros, e ele falava assim, quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E quando a situação for de uma situação que você não consegue transformá-la, então se transforme. Então é basicamente isso. Eu entender a minha responsabilidade como mudar as coisas através daquilo que Deus ele tem depositado dentro de mim. É meio que um ministério individual, se você parar para pensar. O que Jesus está convidando aqui, ele não está falando assim, eu estou chamando vocês para ser a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês, não. Ele está falando, vocês são o sal da terra. Ele está falando em específico. Ele está falando de quando você se depara com um problema na sua vida, no pessoal, você fala assim, eu vou levar você lá na minha igreja que o pastor vai orar. Não. Ele está falando para você ser igreja, não onde você estiver. Ele está falando para você chamar a responsabilidade em cima daquilo que você já carrega. Não que você venha a transferir a responsabilidade daquilo que ele te deu para o geral. É interessante você perceber que esse é um ministério próprio, é um ministério pessoal seu. O de ser o sal da terra. De carregar essa mudança por onde você andar. De ter essa qualidade diferencial. E é interessante que quando ele fala vocês são o sal da terra, ele não coloca uma condicional. Sabe, ele não está falando a respeito de que vocês serão o sal da terra quando vocês forem regenerados. Ele não está falando que vocês poderiam ser. Ele está falando que vocês já são o sal da terra. A partir do nível de consciência que ele estabelece para aquele povo e para nós, ele já deixa subentendido que vocês já são o sal da terra. Em outras palavras, você não precisa de mais nada. Você não depende de mais nada, você já tem tudo que você precisa para executar aquilo que ele colocou sobre a sua vida, para executar aquilo que ele colocou nas suas mãos. Então, em outras palavras, o ser o sal da terra não é simplesmente uma possibilidade. O ser o sal da terra é uma distinção. Todo cristão verdadeiro, ele é sal da terra. O que é distinção, Júnior? Você lembra do... Lembra não, né? Até hoje, se você vai no Texas, por exemplo, tem o xerife, né?
E o que diferencia o xerife dos demais policiais é que ele usa um distintivo. Né? A gente lembra dos filmes de cowboy, e o xerife ele sempre chama atenção porque ele tem um distintivo diferente dos outros. A distinção de ser o sal da terra é exatamente aquilo que te caracteriza como diferente dos demais. Ou seja, se eu sou cristão, então eu tenho que ser o sal da terra. Se eu me digo cristão, mas eu não tenho sido o sal da terra, então pode ser que eu não seja cristão. Porque esse é o meu distintivo. Esse é o meu diferencial. É isso que as pessoas elas precisam entender, as pessoas elas precisam ver isso em mim. Nos ambientes onde eu coloco a planta dos meus pés, isso tem que acontecer. Eu preciso entender para o que eu tenho sido levado, para que eu tenho sido chamado. O como eu posso agir e trazer essa qualidade, essa diferença nos ambientes onde eu tenho entrado. O como Deus ele pode e quer me usar na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, onde eu estiver. Como Deus ele quer usar essa distinção para atingir as pessoas que estão ali à minha volta. Entende? Qual que é a qualidade do cristianismo que eu posso estar usando para afetar essas pessoas? Em outras palavras, no verso 13, ele deixa bem claro que o cristão que não age como tal, ele não serve para nada. Se o sal ele perde o seu sabor, então ele não presta para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Você consegue entender que o cristianismo ou é ou não é? Hoje em dia virou uma grande bagunça porque a gente mistura tudo, né? A gente mistura religião com evangelho, com reino de Deus, igreja com obra de Deus, e parece que é tudo a mesma coisa. A gente sacode tudo dentro do mesmo saco e parece que é tudo a mesma coisa. Só que Jesus ele fazia uma distinção bem clara. E mais uma vez vocês verão quem é e quem não é. É basicamente assim. Ou você é distinto, ou você age tal como, ou talvez você seja simplesmente mais um frequentador de igreja. Ou você salga por onde você tem passado e faz a diferença, ou talvez você seja simplesmente um simpatizante de religião, por mais que isso traga benefícios para você. Porque socialmente falando, a igreja é um ótimo lugar para se estar. Só que Jesus ele não nos chamou para que nós fôssemos simpatizantes de religião. Ele não nos chamou para que nós fôssemos frequentadores de igreja. Ele nos chamou para que nós tivéssemos uma incumbência diante do mundo. Você consegue entender o quão longe a gente está indo aqui? O sal, ele tem esse sabor indistinguível. Ele é totalmente diferenciado. Você pode colocar uma venda nos olhos de qualquer pessoa e falar para ele experimentar uma colherada de sal. Todo mundo sabe que é sal. O sal ele é inegável, ele é indistinguível, ele é diferenciado. Não tem como você errar. Ou você é, ou você não é. Se você não é, você sabe que você não é. E por mais que você se vista tal como, por mais que você fale evangeliquez, você sabe que você não é. Porque você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. E se a árvore, por mais que ela seja igual àquela figueira que Jesus foi, ansioso, achando que ele ia encontrar algum fruto ali, na hora que chegou não tinha nada. Por mais que seja uma árvore bonita, frondosa, se ela não tiver fruto, então ela tem que ser cortada e lançada no fogo. Jesus ele não chamou ninguém para ficar à toa. Ele não chamou ninguém para ficar de boa. Nós temos propósito. Tudo aquilo que Deus criou tem um propósito, é o que diz Salomão. Então, essa diferenciação é o que nos faz santos. Porque ser santificado é você ser separado para um algo. E é isso que nós somos. Nós somos separados com uma incumbência divina. Nós temos um mandato da parte de Deus. Nós podemos comparecer diante daquilo que for. Porque nós temos um mandato da parte do próprio Deus. Falando, você tem a incumbência de ser sal da terra. Você tem a obrigação, como cristão, de fazer a diferença nos lugares onde você está. Não é possível que as pessoas elas estejam sofrendo e que o ambiente esteja sendo assolado e você está lá no meio. E não fazendo diferença nenhuma. Não é possível. De uma forma cristã não é possível. É isso que nos faz santos. O fato de nós termos sido separados com uma incumbência específica. E essa passagem, ela coloca abaixo dois comportamentos que na história da igreja a gente viu muito acontecer. Que é a questão da indiferença e do isolacionismo. O que é a indiferença, Júnior? Durante muito tempo,
a igreja se manteve como indiferente às pessoas que não eram cristãs, né? Eu entro aqui para dentro da minha redoma de vidro, da minha proteção, porque eu não posso lidar com as pessoas que são pecaminosas, porque senão é perigoso eu pegar o pecado. E a gente se fecha aqui dentro, que é para a gente não participar de nada que está acontecendo lá fora. Então, por mais que o mundo esteja pegando fogo, deixa queimar. Eu quero mais é que Jesus volte logo para me ir para a glória. Isso se chama escapismo. É uma forma orgulhosa de você dizer que você serve a Deus. Tipo assim, se você parar para pensar, não tem muito a ver com o evangelho. Um evangelho do qual eu se preocupo simplesmente comigo, abandono aqueles a quem eu tinha que amar, e eu se preocupo simplesmente com as minhas questões. Ai, volta logo, Jesus. Esse mundo que vai para o inferno. Isso se chama escapismo. Eu quero fugir dos meus problemas e o resto das pessoas que morra. E durante quantos anos a gente não viveu isso? A gente não foi ensinado dessa forma? Sendo que Jesus ele já tinha nos dado uma incumbência de que era para a gente estar lá fora, não era para a gente estar escondido dentro da igreja. Aí depois de tantos anos que a igreja ficou escondida dentro de 4 paredes, debatendo o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo. Aí na hora que a gente sai lá fora, a gente se escandaliza com o que o mundo se tornou. Porque enquanto a gente debatia que igreja que era de Deus e qual que era seita, o mundo erguia-se em cima das suas próprias filosofias e do seu humanismo, do seu egocentrismo, das ideologias que hoje invadem a nossa casa, através das novelas, através dos filmes. Você pode pegar qualquer filme, que era para ser um filme de família hoje, de 2019 para frente, todos eles têm ideologia de gênero. E a cada dia mais escancarado. Às vezes as crianças nem entendem, você fala assim, não tem problema não. Meu filho é pequenininho, ele nem entende o que está acontecendo. Só que isso está se transformando tão normal, que na hora que acontecer na frente dele já vai ser normal. Não vai mais ter espanto. Eu lembro de uma época que há 10 anos atrás, a gente se espantava com um beijo gay na novela. E hoje em dia, a gente assiste filmes, assiste desenhos de crianças gays. Dentro de casa, com a nossa família, e acha que é normal. Porque foi se infiltrando de uma tal forma, até se tornar normal. É a história da água mole e a pedra dura, é exatamente a mesma coisa. Aí de repente os banheiros eles se tornam, e tudo se torna normal. Né? Antigamente os bandidos eram bandidos e os mocinhos eram mocinhos. Hoje os bandidos são os mocinhos e os mocinhos é que são os bandidos. Tá tudo virado de ponta cabeça. E a gente fala, não, mas é normal. É comum, né? E se a gente faz as coisas certas, a gente é estranho. Todos os dias eu bato na tecla para as pessoas a respeito de restauração de casamento. Mas quem quer restaurar casamento é idiota. Porque a fila anda. É isso que a gente ouve todo dia na rádio. A fila anda. Então para que eu vou restaurar casamento? Tem um monte de gente aí. Vou ficar sofrendo para quê? Por que não aproveitar do meu orgulho pessoal? Do meu egocentrismo? A família que se exploda. A gente constrói outra. A ideologia que está sendo construída na cabeça dessas crianças com a família destruída, que se exploda. Eles também vão ter outra família destruída. E assim a gente vai vivendo. Essa que é a intenção. Porque a família, se ela é a célula máter da sociedade, não sou eu quem fala, é o próprio Rui Barbosa. Se a família é a célula máter da sociedade, então vamos passar uma rasteira nela. Porque se a gente deixa as famílias fracas, então a gente joga a sociedade para onde a gente quiser. É uma sociedade fácil de ser manipulada. E a gente ainda está vivendo uma situação assim, muito fraca ainda. Se a gente parar para pensar naquilo que está por vir. Se você quer analisar, enxergar o que vai acontecer, é só você olhar para os países mais desenvolvidos. A gente ainda está aqui brigando a respeito do material didático das crianças, que fala a respeito dessas ideologias. No exterior, as pessoas já há muitos anos que não mandam seus filhos para a escola e ensinam as crianças em casa, para que as crianças elas não venham a participar dessas coisas. Para que seus filhos não venham a ser adestrados no homossexualismo. Para que seus filhos não venham a aceitar aquilo que é contra a palavra de Deus. 20 anos de diferença. É mais ou menos o que você tem quando você olha para um país subdesenvolvido que nem o nosso e para um país desenvolvido. 20 anos de diferença. Se você assiste aquele filme do segundo, Deus Não Está Morto, você vai ver mais ou menos como que é hoje a situação dos países de primeiro mundo com relação à educação.
O filme inteiro é passado eles dentro de um tribunal, lutando para eles conseguirem continuar dando aula para os seus filhos em casa. Porque percebendo que os cristãos não iam para a escola e eles não eram pegos por essa ideologia, aí eles falaram assim, pode parar com esse negócio de dar aula em casa. Agora todo mundo vai ter que vir para a escola. Porque como que a gente vai adestrar essas crianças aí? Então é baseado numa história real e verídica do que está acontecendo lá. E vai chegar aqui. Isso vai acontecer. Me perdoe por ter entrado por essa parte que não tinha nada a ver com a história. Mas nós temos vivenciado hoje uma época de libertadores. Toda vez que acontece uma geração de libertadores, acontece a castração do masculino. Quando Moisés ele nasceu, havia um decreto que todo bebê israelita tinha que morrer do sexo masculino. Quando Jesus nasceu, havia um decreto que todo bebê do sexo masculino tinha que morrer. Então toda geração de libertadores existe uma castração do masculino. Hoje é pecado ser homem. Hoje é falta de educação você ser homem. Quem não lembra do Fiuk chorando lá falando que ele era homem, pedindo perdão porque ele era homem? Isso é porque ele não é tanto assim, né? Hoje é falta de educação você ser homem. Então nós vivemos hoje uma castração do masculino mais uma vez. E aí o que aconteceu? As pessoas chorando, meu Deus, olha a situação que as escolas estão, olha o que estão ensinando para os nossos filhos. Aí o que acontece? Uma pandemia. As famílias elas são obrigadas a ficar debaixo do mesmo teto. As crianças são obrigadas a ser ensinadas dentro de casa. Aí o que os pais eles fazem? Ah, meu Deus do céu, não aguento mais esse moleque dentro de casa. Volta às aulas logo, não aguento mais. A gente está tão desligado das coisas que a gente não percebe como que Deus está fluindo. Até as escapatórias que Deus ele nos dá, nós achamos que é um problema. Nós temos como problema. Ao invés das pessoas aproveitarem para juntar a sua família, para resolver a sua casa, para converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, foi o ano onde a gente teve mais divórcio. Foi o ano onde a gente teve mais problemas de família. Porque a gente não tem aptidão nem para conseguir entender as estações e os tempos que estão acontecendo. A gente clama por libertação. Aí Deus ele manda. E aí a gente fala, não Deus, não quero mais isso aqui não. Porque a gente não entende nada do que está acontecendo. Nós precisamos ser sal a partir de dentro da nossa casa. Essa qualidade ela precisa ser expressa nos nossos papéis familiares. E as pessoas elas agem com essa indiferença com relação ao outro, porque eu sou crente e o outro não é. O outro serve a outro Deus, então. Mas Jesus manda amar até o seu inimigo, que dirá a outra pessoa que nem tem nada contra você. Não faz sentido. Há um tempo mais anterior, houve uma época onde as pessoas elas construíam monastérios para que elas não vivessem junto com as pessoas, para que elas cortassem os ciclos sociais, para que elas não se envolvessem com o pecado. Aí elas iam lá para cima no seu monastério e elas ficavam ali em santidade ao Senhor. Ah, só eu e Deus aqui. Aqui ninguém vai poder trazer o pecado aqui para cima. Deus ele nunca nos chamou para viver em santidade, escondido dentro de 4 paredes. Você vai demonstrar santidade lá fora. Você vai demonstrar santidade na sua vivência no dia a dia. Se fosse para que a gente se escondesse, então Deus ele simplesmente, você aceitava Jesus e já era arrebatado. Se nós não precisássemos nos envolver com as pessoas, Jesus ele não precisaria vir na terra e mostrar como que se vive como gente. Ele não daria uma aula a respeito de relacionamento. Só que como nós interpretamos as coisas da nossa maneira, em nome de Deus, eu construo o meu monastério e não permito que ninguém me acesse. É só eu e Deus aqui. O que Deus ele me propõe é que eu venha ser igreja para o mundo. A gente acabou que a gente confundiu as coisas. A gente trocou o amor de Deus, que a gente deve amar o próximo como a si mesmo. A gente trocou o amor pela indiferença. A gente acabou que a gente trocou a santidade pelo isolacionismo. Achando que quanto mais isolado eu ficar, mais santo eu fico. O próprio Martinho Lutero, ele falou assim, 10 anos de casado, ou 1 ano de casado, valeram mais para mim do que 10 anos de celibato.
Porque nós somos santificados no nosso relacionar. Deus, Ele nunca chamou a gente para que a gente fosse sozinho, para que a gente não se relacionasse com as pessoas. Até porque nós precisamos trazer o Evangelho para as pessoas. E como que nós vamos evangelizar as pessoas se nós não pudermos nos relacionar com elas? Não faz o mínimo sentido. Então o simples fato de você conseguir interpretar aquilo que Jesus ele nos fala, já coloca abaixo todas essas teorias. O Bill Johnson ele fala assim que muitos de nós não estão num caminho, mas sim numa rotina. Nós confundimos o conforto com paz, a crença com fé, a riqueza com bênção e a existência com vida. Porque nós queremos adaptar tudo de uma forma que fique benéfica para nós, de uma forma que fique agradável. Só que muitas das vezes o Evangelho não está nisso. Muitas das vezes o reino de Deus não é isso daqui. As pessoas ainda têm a mentalidade que vir para a igreja é a obra de Deus. Nós estamos no meio de um cerimonial religioso. A obra de Deus é dali para fora. A obra de Deus é o que você vive na sua casa. É o que você vive, por onde você anda, é lá que você faz a obra de Deus. Aqui nós prestamos serviços cerimoniais. Isso aqui não é a obra de Deus. Isso aqui se tornou a chamada casa de Deus através de uma tradição católica. Mas a casa de Deus não é isso aqui. Você é a casa de Deus. Você precisa anunciar e levar Deus para onde você vai. Nós precisamos ser uma pregação ambulante. Nós precisamos ser uma demonstração do que Cristo é, por onde a gente for. Então esses comportamentos religiosos, eles são derrubados por terra quando nós temos o entendimento de que nós precisamos ser sal. E nós precisamos ser sal para o mundo. Nós não somos sal para nós mesmos. Nós não somos sal para a igreja onde a gente congrega. Nós somos sal para o mundo. Então é preciso que haja um envolvimento. É necessário que haja uma estratégia com relação a isso. Lá no último verso que eu li, no verso 16, ele fala que o sal, ele precisa glorificar ao Pai. Por quê? Porque o sal, ele não glorifica a si mesmo. Nós não precisamos ser sal para que as pessoas elas nos aplaudam e falem: nossa, parabéns, como que você é diferenciado, né? Como que você faz a diferença. Nunca foi a respeito disso. É por isso que o Evangelho é tão estranho para nós. Porque o Evangelho não fala a respeito do que eu vou conquistar, do que eu vou conseguir para o meu nome. Tudo que eu faço é em nome de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Todas as vezes que as pessoas elas me elogiam, eu pego esse elogio e jogo para Deus, eu falo glória a Deus. Ah, muito obrigado por causa de você, a gente conseguiu isso, conseguiu aquilo. Glória a Deus por causa disso. Porque eu simplesmente fui incumbido com uma missão de trazer essa qualidade para esse lugar que Deus me enviou. Não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. É tudo dele. Eu simplesmente sou um ministro daquilo que Ele me deu para entregar. Aquilo que eu carrego é maior do que eu. Entende? Quando eu tenho um entendimento a respeito disso, você não olha e fala: nossa, como que eu tenho feito um ótimo trabalho, como que as pessoas, ela tem me olhado com um olho, meu Deus, nossa, como essa pessoa é importante, incrível. Você começa a entender que todas as qualidades que você carrega, elas não são suas. Todas as possibilidades que você fez ou que vai fazer, não vêm de você. Você simplesmente aceitou o tratado que Ele fez com você. Porque ser sal não quer dizer que eu sei exatamente o que eu vou fazer. Muitas das vezes eu vou não acreditando em mim mesmo. Muitas das vezes eu vou falando: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho habilidade, eu não tenho competência, eu não tenho experiência, eu não tenho nada, nenhum pré-requisito para estar aqui. Mas pelo fato de você reconhecer que não é a respeito de você, que é a respeito dele, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. O sal, ele não glorifica a si mesmo. Lá em 2 Coríntios, ou melhor, em Mateus 5,16, ele fala que é necessário você glorificar ao Pai através daquilo que você faz como sal. E é interessante que parece algo meio que egoísta da parte de Deus, né? Eu estou fazendo as coisas, mas eu tenho que glorificar a Deus, sendo que foi o meu trabalho, foi a minha execução. Só que é interessante você pensar a respeito da dinâmica divina, porque
Quando Jesus ele fala que nós temos que glorificar ao Pai através daquilo que nós vamos conquistar por essas qualidades, Ele está, na verdade, nos fazendo um convite para que nós venhamos a participar da pericorese. O que é a pericorese, Júnior? A pericorese é essa dinâmica que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito. O tempo todo que você vê na Bíblia, quando Jesus está falando a respeito daquilo que Ele faz, Ele fala: eu não faço nada de mim mesmo. Tudo eu faço por causa do Pai. Toda vez que você vê Deus falando, Ele fala a respeito do Espírito. E toda vez que você vê o Espírito agindo no Evangelho, Ele fala a respeito de uma ação sobre Cristo. Então você percebe que a dinâmica divina é um apontando para o outro o tempo todo. Jesus ele fala assim: não, eu não faço nada de mim. Tudo que eu faço é pelo poder do Pai. E eles ficam fazendo esse círculo, aonde um fica apontando para o outro. Um aponta para o outro. Um aponta para o outro. E quando ele fala que você precisa glorificar a Deus através dos seus feitos, Ele está te convidando para que você venha a participar dessa dinâmica da pericorese. É como se você fizesse, mas você aponta para Deus. E quando o círculo roda, o Espírito de Deus ele aponta para você, e você aponta para Deus, e você começa a fazer parte dessa dinâmica divina. O que Deus ele quer não é fazer de você um escravo. O que Deus ele quer é fazer de você um participante da família de Deus. Quando nós atribuímos a Ele a glória, nós estamos nos tornando participantes da família de Deus. Lá no último capítulo de Marcos, a palavra de Deus fala assim: e os discípulos saíram, e o Espírito de Deus cooperava com eles. A princípio, enquanto eles eram ministros a serviço de Jesus, eles simplesmente faziam aquilo que Jesus mandava eles fazerem. Era como se fossem funcionários, como se fossem servos que não sabem literalmente o que fazer. Mas a partir do momento em que Jesus ele sobe e envia o Espírito de Deus, aí as coisas agora são diferentes. Porque eles não precisam mais ficar orando e falando: Deus, o que eu tenho que fazer? O que o Senhor quer que eu faça agora? Aonde o Senhor quer que eu vá? Eles sabem exatamente como bate o coração de Deus. E agora não é mais eles que precisam orar e falar: ai meu Deus, me ajuda. Agora eles vão e o Espírito de Deus coopera com aquilo que eles fazem. É mais ou menos Elias orando e falando: a partir de agora não chove mais. E o que ele fala, Deus vem e assina embaixo. Porque você já está num nível diferente agora. Quando você começa a participar dessa dinâmica divina, você já não é mais como um servo que fica ali esperando uma ordem do seu Senhor. Agora você tem um entendimento, você consegue enxergar a mudança dos tempos e das estações. Você consegue enxergar essas coisas que eu acabei de falar para vocês aqui a respeito das mudanças que têm acontecido na dinâmica dos dias que nós temos vivido. Você consegue ver a repetição das coisas que já aconteceram no passado e que estão acontecendo de novo. Então você sabe como se posicionar. Você consegue entender por aquilo que o coração de Deus bate. E antes que Ele fala faça, você já fala já fiz. Antes que Ele fala vai, você fala já fui. Porque você ama aquilo que Deus ama. Quando você é sal, as coisas acontecem de forma diferente. Porque eu já não dependo mais da minha capacidade humana. Eu creio totalmente no envio daquele que me enviou. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 2, Paulo ele vai falar que nós somos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Você tem noção do que é isso? É um evangelho um tanto diferente do que talvez você tenha acostumado a ouvir. Porque Deus ele tem o interesse de que você seja conhecido. Ele tem o interesse de que a sua voz ela seja propagada. Ele tem o interesse que os seus feitos façam a diferença em todas as esferas nas quais você pisar os seus pés. Porque ele é incisivo em dizer que você é uma carta que precisa ser lido por todos os homens. Só que a carta ela não fala. A carta ela é para ser lida. Ou seja, as pessoas elas precisam te diagnosticar sem que você fale nada. As pessoas elas precisam te entender sem que elas conversem com você. Elas precisam enxergar o seu caminhar. Elas precisam entender o como que você funciona para que isso venha afetar a vida delas, independente daquilo que você fale. Aquilo que você faz é muito mais importante do que aquilo que você tem falado. Me mostre a sua fé com obras.
sem obras, que eu te mostre a minha fé com obras. Se eu falo que eu creio, então aquilo que eu faço tem que ser um determinante com relação a isso que eu falei. Aquilo que eu tenho orado a Deus tem que estar embasado na medida do meu comportamento. Porque não vale de nada eu estar fazendo uma oração, sendo que nem eu mesmo estou acreditando. Se a mudança ela não começar dentro de mim, nada vai mudar no meu exterior. Se eu não começar a enxergar as coisas através da fé, eu nunca vou enxergar no meu mundo físico. Nós precisamos começar a entender, apesar de que isso é um algo totalmente diferente a tudo aquilo que muitas das vezes nós fomos direcionados durante toda a nossa vida, que ser sal é fazer a diferença nos ambientes onde você está. Porque nós vivemos num mundo de confortos. Nós queremos estar num ambiente confortável onde a gente não precisa se mover. Só que o que a gente não entende é que nós fomos colocados em ambientes desconfortáveis para que nós venhamos a proporcionar a qualidade necessária para que esse ambiente seja transformado. O que nós não entendemos é que por mais que seja trabalhoso, por mais que seja muitas das vezes fora da minha vontade, nós somos levados ao deserto porque Deus ele quer nos comunicar coisas nesse lugar. E lamentavelmente, a dor ela acaba se tornando o amplificador de Deus. Porque muitas das vezes Deus ele está falando com a gente, só que a gente não ouve, não ouve, não ouve. Aí a gente precisa de um pouco de dor. Aí quando a dor ela se aproxima, e quanto mais intensa ela fica, mais audível fica a voz de Deus. Só que não precisa ser assim. Nós podemos estar alinhados com a vontade de Deus. Sabe, Deus ele quer pegar um cara como Juninho e fazer com que o ambiente de trabalho dele, que o conselho de presidente Epitácio seja referência regional, seja referência estadual. Por quê? Porque tinha um cara lá que tinha as qualidades de alguém que é sal, que faz a diferença. Deus quer pegar um cara como o Vitor e através da musicalização dele, através da terapia musical, ele conseguir elevar um patamar onde os estudiosos eles vão começar a vir e falar assim: o que você faz que as coisas funcionam aqui de forma diferente? Né? Qual que é a técnica que você usa? Deus ele quer pegar pessoas como a Agatha e colocar ela num ambiente educacional e ela começar a trabalhar na vida das crianças e converter o coração dos filhos aos pais através da maneira como ela exercita a educação. Por quê? Porque nós fomos trazidos para isso. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser referência. Eis que eu te ponho como cabeça e não como cauda. Nós fomos chamados para ser influência e não para ser influenciados. Nós fomos chamados sim para ser escorraçados a princípio. Porque todo herói, antes dele ser tido como herói, ele foi tido como um louco. Porque ele anda na contramão daquilo que está todo mundo fazendo. Então quando surgiu um desejo que é louco no seu coração e você fala: cara, eu não posso fazer isso. Por que você não pode? Porque eu não tenho competência. Por que você não pode? Porque eu não sou reconhecido. Por que você não pode? Porque eu não tenho experiência. Entenda que você pode. Se tem alguém que pode, é você. Porque você foi comissionado para isso. Aí o diabo vem, mais uma vez, assim como ele chega para Jesus no deserto e fala assim: quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Se ele teve coragem de chegar em Jesus e perguntar quem ele pensava que era, imagina o que ele não faz com você. Só que é preciso que a gente tenha um entendimento que não é a respeito de quem nós somos, é a respeito de quem ele é. Não importa quem eu sou, importa quem me comissionou. Seja forte e corajoso. Não te pasme nem te espante, porque o Senhor, seu Deus, estará contigo por onde você for. Não é a respeito de você, é a respeito de quem que te comissionou. Quem te comissionou assume a responsabilidade. Ah, Júnior, mas eu não sei se eu dou conta. Você não dá conta, ele é quem dá. Nós precisamos entender que nós nunca estaremos preparados, é o processo que nos prepara. Nós estamos hoje num culto praticamente jovem, de pessoas que estão prontas para transformar o mundo. Só que enquanto o seu próprio mundo não for transformado, você não vai transformar nada. Você não vai transformar nem a sua casa, que dirá o mundo. É preciso que antes de mais nada, eu tenha o conhecimento de quem que falou.
Eu tenho conhecimento de quem que está me mandando. O Senhor, seu Deus, estará contigo por onde você for. Não é a respeito de você, não é a respeito dos seus resultados. É a respeito do chamado que Ele fez. Aonde você coloca o seu pé, o Senhor te dá. Aonde você chega, os ambientes têm que ser transformados. Aonde você chega, a solução tem que chegar junto. Você não pode ser um criador de problemas, você precisa ser um criador de soluções. Você precisa enxergar de uma forma que as pessoas elas não estão vendo. Porque está todo mundo enxergando a mesma coisa. Mas quando você enxerga como Deus, você consegue ver aquilo que as outras pessoas não estão vendo. Você consegue acessar aquilo que as outras pessoas elas não têm credencial para acessar. E foi para isso que Deus ele te comissionou. Foi para isso que Ele te chamou. Nós precisamos entender que nós somos chamados para encarar o mundo. Nós não fomos chamados para ficar escondidos dentro da igreja. Nós não fomos chamados para ser mais um aqui nesse meio. Nós somos chamados para ser determinantes nos ambientes nos quais a gente frequenta. Para ser o diferencial. Para o dia que a gente falar, amanhã eu não venho mais, as pessoas falam, não, pelo amor de Deus. A gente precisa de você aqui. A gente necessita que você esteja aqui. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser a diferença. Entende? Não tenha medo dos seus sonhos. Não tenha medo dos seus projetos. Porque Deus é quem Ele atua no querer e no efetuar. Então se de repente você tem sonhos loucos, você pode ter certeza que não veio de você. Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. É a respeito do projeto dele, não do seu. Você vai ser beneficiado, mas é o nome dele quem vai ser glorificado. É o reino dele quem ganha com tudo isso. Lá em João, no capítulo 16, um verso super conhecido. Ele fala assim: no mundo, vocês terão aflição, mas fica sossegado. Eu já venci o mundo. Eu já venci o mundo. Ele não nos arremessa no mundo como se nós fôssemos uma presa fácil. Nós não somos uma presa para o mundo. Nós somos aqueles que transformam o mundo. Lá em Atos dos Apóstolos, chega um determinado momento, onde em uma cidade os apóstolos eles chegam e as pessoas falam assim: então são vocês aqueles que estão causando esse rebuliço todo pelo mundo. Nós precisamos ser reconhecidos por onde a gente passa. Nós precisamos causar esse rebuliço, sim. Nós precisamos andar na contramão daquilo que tem acontecido. Isso fala a respeito de um posicionamento. Ser sal fala a respeito de você entender exatamente qual é o seu sabor. Não tem como você ser sal e não ser posicionado. Não tem. Não tem como eu ser sal e não andar conforme os princípios bíblicos estabelecidos. Não tem. Não tem como eu viver um trabalho onde no meu trabalho eu vivo totalmente fora dos princípios de Deus, mas depois eu coloco meu terno e minha gravata e venho para a igreja e falo: eu sou cristão. Você pode até fazer parte do cristianismo, religião, mas você não é sal. Não tem como eu agir de uma tal forma aqui dentro e lá fora eu esboçar uma outra maneira de ser, que não vem de encontro com o que a palavra de Deus me ensina, com os valores que Jesus ele nos ensina. Não tem como. Ou você é, ou você não é. O sabor do sal, ele é inegociável. Não tem como você experimentar e falar: nossa, será que isso aqui é sal? Peraí, deixa eu experimentar de novo. Eu não sei, eu vou experimentar de novo para ver se é sal de verdade. Não tem como, não tem dúvida. Ou você é, ou você não é. E se você não é, você está perdendo uma grande oportunidade. Você está desperdiçando o seu tempo. Porque Jesus fala assim: aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é puro, purifique-se mais ainda. Ele fala assim: antes você ser frio ou quente. Porque se você for morno, eu vou vomitar-te aí da minha boca. Então o convite de Deus é tipo assim: quer pecar? Então peca, mas peca gostoso. Não fica indo meio lá e meio cá não. Se você não é, então não seja. Agora se você é, então se entrega de corpo e alma e faz acontecer. Sabe, o evangelho ele é muito simples. A gente complica demais. Ou você é, ou você não é.